seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado uma nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico no Espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Você tá aí? Caia por terra agora, Deus aí. Os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado uma nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico no Espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado uma nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico do Espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Com nossos lábios vamos proclamar. Com nossos lábios vamos proclamar. Aleluia. Com o Senhor, Ele é poderoso pra me salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Glória a Deus. Ele é poderoso pra me salvar. Quantos meus inimigos se levantarem contra mim, o que acontece? O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quando os teus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor
Nosso Deus é soberano, Ele reina. Ele reina Antes da fundação do mundo, nosso Deus é soberano. Ele reina Antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus. e fez separação. Tem separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou Os luminares criou a natureza. tornou homem. Tornou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Aleluia! Ele reina antes da fundação do mundo. Glória a Deus! Nosso Deus É soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. a terra era sem forma E vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. foi Ele Quem criou os céus dos céus. que Tem fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares. criou a natureza. Criou a natureza. Tomou o homem. Aleluia!
Espírito, Espírito, desce como fogo. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem com Pentecoste. Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche-me de novo. Enche-me de novo. Glória a Deus. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Fui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, vida ao coração. Em adoração, em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Fui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Como rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz sofreu meus pecados, mas ressurgiu, meu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amado e querido Deus, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nesta hora estamos aqui neste lugar para abençoar este lugar, para abençoar esses moradores, abençoar cada família aqui, ó Deus, nesta rua, e glorificar e celebrar o Teu nome, Senhor, que é único e digno de receber adoração. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de pertencer a Ti através da morte de Cristo na cruz. Obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Mas, Pai querido, se alguém aqui que está nos ouvindo, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo abra o seu entendimento, para que venha se converter a Ti, Senhor, e garantir, ó Deus, o lugar na glória através do grande presente da salvação que Cristo tem para nós. Abençoa, Deus, a palavra que vai ser ministrada agora, e que o Seu Deus fale no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir com a reflexão aqui pelo irmão Neto, né? O irmão Neto é novo aqui, mas ele vai estar, né, falando um pouco aqui dessa experiência dele, da sua conversão, e ele vai ter aí a oportunidade de, o Espírito Santo vai usar ele agora. Amém. Engraçado, né, que encontrei a irmã Maria do Carmo uma vez lá na igreja e ela sempre muito assim me cumprimentava, né, e hoje eu começo aqui a dar meu testemunho fazendo parte do corpo e assim se coloca também de forma vulnerável, né, porque a gente vai falar da nossa vida, da nossa história, mas é o que Deus faz, Ele dá coragem para a gente poder falar da gente, falar da nossa história e ser bênção, né. Então eu peço a todos que abram as Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Amém. Irmãos e irmãs, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui diante de vocês, né, colocando-se de forma vulnerável para poder compartilhar minha história de vida, né, e falar um pouquinho do Edmundo, né, o Edmundo antes de aceitar Cristo e o Edmundo depois de aceitar Cristo. É bom lembrar que a palavra testemunho no hebraico quer dizer alguém que conta o que viu de forma que aquilo que possa servir como evidência, fatos que comprovam a verdade. Então, vivi as experiências, então estou trazendo, né, os fatos que comprovam essa verdade, do que eu vivi. Lembrando que testemunho de conversão, a palavra conversão é mudar. Né? Mudar é a metanoia, viver a profunda transformação. Né? Metanoia é mudar o caminho, a mudança mental
de modelo do indivíduo, uma transformação profunda do indivíduo. Então, eu venho trazer o testemunho, contando a minha experiência e sobre essa conversão, essa mudança, né? Essa metanoia. Então, já trago a primeira reflexão da noite. Se mudar é igual a aprender, então, se mudar é igual a aprender. Aprender, mas aprender o quê? Aprender o quê? Aprender a palavra do Senhor, ouvindo e entendendo. É bom que a gente diferencie uma coisa, a gente ouve com o ouvido, mas a gente entende com a mente, com o cérebro, né? Então, porque muita gente ouve a palavra, mas não entende. Então a mudança vem pelo entendimento, né? E eu estou falando de aprender justamente porque foi por ouvir, né, e entender que iniciou a minha transformação na minha vida, né? Só que ouvir o que e entender o que gerou essa transformação, né? E aí eu estou trazendo um contexto antes de Cristo, certo? Estou trazendo um contexto antes de Cristo. Então, ouvir o que e entender o que? A minha própria história, né? E a palavra-chave, então, nesse primeiro passo que eu dei, de entender a minha própria história, foi o autoconhecimento, né? Esse olhar para dentro de si, para entender de fato, né, o que é que realmente se passava na minha história de vida, as experiências que eu vivi. Então, um mergulho profundo para dentro de mim mesmo. Então, eu me perguntei, quem eu sou? Quem sou eu? E aí, nessa pergunta, inicia-se então a minha história, né? Então, eu fui lá para a minha infância, né, viver algumas descobertas. E é engraçado, né, quando como as coisas que a gente viveu lá atrás, elas refletem no nosso presente. Então, assim, como foi importante esse olhar para dentro de si, para que eu pudesse compreender o meu passado, para que as coisas que vinham lá de trás, né, não pudessem ser interrompidas, para que não reverberasse no presente, né, não se manifestasse no presente. Então, o que é que eu vivi aos 10 anos de idade? Então, aos 10 anos de idade, eu vivia em São Felipe, no interior aqui da Bahia, com os meus pais, né? Minha mãe Simone e meu pai tem o meu nome, Edmundo. E meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. E aí, assim que meus pais se separaram, só o processo de divórcio foi um processo assim, de brigas, de conflitos, né? E isso gerou depressão, né? Por minha parte, um sentimento de abandono, né? Então, tudo isso fez parte da minha infância, né? Nesse período de 10 anos de idade. E ali, né, até então, quando meus pais se separaram, eu assumi o papel, digamos assim, de homem da casa, né? Então, com 10 anos eu cuidava da minha irmã, minha mãe ia para a faculdade em outro município, chegava meia-noite, e eu tinha essa responsabilidade de cuidar de minha irmã, né, até minha mãe chegar. E aí, o grande detalhe disso tudo é que tudo que a gente ouviu, que a gente viu, ouviu e sentiu na infância, isso gera na gente memórias, né? Essas memórias do que a gente vivenciou nas experiências geram sentimentos, né? Significados e as nossas verdades, né? As verdades que a gente acredita. Então, quando os meus pais se separaram, meu pai traiu minha mãe e meu pai veio morar em Salvador. Então, qual foi o sentimento que eu tive naquele momento? O sentimento de abandono por parte de meu pai. Então, observe que o que eu ouvi e senti, né, diante disso tudo, foi internalizado como abandono, né? Então, quais foram os sentimentos desse abandono? Medo, insegurança, né? As incertezas, frustrações, solidão, né? Medo da exposição, de ser vulnerável para contar a sua própria história. Então, e o que é que eu pensava, né? O que é que eu pensava diante de tudo isso? Eu pensava que eu não teria uma família harmoniosa, né? Eu pensava que eu tinha vontade de tirar a minha própria vida, né? Passou isso pela minha cabeça. E assim, temia muito o futuro, né? As questões profissionais, financeiras, e rejeitava Deus. E aí é onde eu quero trazer esse momento, porque logo quando aconteceu a separação, minha mãe entrou em depressão. Então ela vivia um momento em que ela orava muito. Então 3 horas da madrugada ela acordava e ia orar. E ouvia uma rádio onde tocava as músicas de Lázaro. E aí o que é que aconteceu? Observe. Para mim, Deus, eu criei uma barreira com relação a Deus.
Porque ao tentar me conectar com Deus, eu via minha mãe chorando, eu via minha mãe em depressão, eu via todas as frustrações que eu tive daquela circunstância. Então eu não queria ouvir Deus, bastava tocar um louvor que eu pedia para desligar. Eu não queria escutar a palavra porque era muita dor, sabe? Então, e tudo isso teve diversas consequências, né? Viver consciente, viver de forma consciente, eu diria que é para pouco, né? A gente realmente viver de forma consciente. E para fugir do consciente, porque o consciente era o lugar onde eu lidava com todas essas dores, o que é que eu fiz? Eu comecei a beber, né? Então bebia, não era um alcoólatra, mas pela quantidade que eu bebia, poderia se dizer que já estava quase um alcoólatra, né? Então no final de semana eu bebia. Então esse era o meu vício. Mas por que da bebida? A bebida era uma forma de eu fugir da consciência, alterar o meu estado de consciência para lidar com as dores que consciente eu não conseguia lidar. Então essa descoberta foi muito importante para mim, porque trouxe muita liberdade, muita libertação, né? A partir do momento desse entendimento. Só que não parou por aí. O que mais? Jogar bola. Eu tinha um excesso de futebol. Você chegava no condomínio, você só vivia na quadra jogando bola. Era o tempo todo jogava bola. Novamente, fugindo para não lidar com a minha própria dor, né? Só que tem um detalhe. Quando eu era pequeno, meu pai me levava para os campos de futebol, para jogar com ele, né? Para ele assistir o jogo. Então, jogar bola era como se eu estivesse dizendo subconscientemente, dizendo assim, eu estou com meu pai. Compreende isso? Subconsciente, não era visível, é uma coisa que está por trás, né? E aí, nesse mergulho para dentro de si, uma nova descoberta. Que eu tinha um excesso de jogar bola, porque era a sensação de estar com meu pai, né? Quando ele me levava. Um outro vício, eu cheguei a comer 15 ketchups durante um mês, ou seja, um ketchup a cada 2 dias. Aí você me pergunta, por que esse vício emocional? Por que essa necessidade de tudo que é exagero é uma debilidade emocional? Demonstra um vício emocional, né? E o que aconteceu ali? Outra descoberta. Meu pai, pequeno, me botava no colo e comia e botava ketchup. Então aprendi com ele, novamente comer ketchup era a sensação subconsciente de estar com ele. Percebe? Então olha o reflexo da nossa história na nossa vida. Então essa é um pouquinho aí da minha história, né? Que foi assim marcante na minha infância e que de alguma maneira teve outras passagens, outros momentos, mas assim foi o que foi de marcante, que impactou, né, na minha vida e refletiu nos meus resultados até 2019, que é quando eu tinha uma sociedade com um colega de faculdade, uma empresa de engenharia onde eu fazia construção, reforma, e então eu empresto um livro para ele, ele falando, Edmundo, eu tenho dificuldade para fazer a oratória, né, para me expor, para falar e tal. Eu falei, cara, eu também tenho, mas eu busco aprender, estou lendo um livro, então você quer esse livro? Eu emprestei a ele esse livro. Esse livro molhou, mas olha que coisa impressionante. Ele botou próximo da janela e a chuva veio, já foi, molhou o livro todo. Ele, assim, um rapaz que é honesto, gosto pra caramba dele, ele foi lá na minha casa e falou, cara, eu quero te devolver esse livro, mas eu quero também te recompensar os danos que eu causei, porque eu sei que você gosta de suas coisas muito organizadas. E aí ele me presenteou com um livro, O Poder da Ação. E aí começa o meu acordar, né? O poder da ação. Então, aí o livro começa falando desse acordar, né? Quem está no comando da nossa vida? Né? Isso antes de me converter. Estou falando lá atrás, lembra que estou falando de um processo antes de Deus. Então, o livro veio e perguntou, quem está no comando da sua vida? No comando da sua saúde? Quem está no comando da sua vida espiritual? Quem está no comando? Aí eu disse, cara, sou eu. Eu estou no comando. Então, se eu estou no comando, o que eu posso fazer para avançar? Para aprender, para me desenvolver? Só que antes disso eu tive que passar pelo processo de reflexão para que eu pudesse, né, entender o que estava por trás de tudo isso. E então chega esse livro, e aí esse livro, eu conheço então esse universo, onde esse rapaz é cristão, criou uma metodologia aí sobre o ser humano, né? E ele, todos os livros dele têm as passagens da Bíblia dentro. Então, tudo que foi feito dentro desse processo é um processo onde está o tempo todo a palavra de Deus. E a cada vez que eu ia ouvindo, aquilo foi me tocando. Falei, quantas verdades aqui, né? E aí, eu então me encanto por esse processo, né, do poder da ação, que fala diversos temas, sobre focar, né?
que a gente não dizer sim a uma única coisa, mas a milhares de outras, dizer não a milhares de outras boas ideias que existem, que tomam nosso tempo, que tiram nossa atenção, né, que nos desviam dos nossos caminhos. Então, o livro foi uma verdadeira, assim, mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito comigo, me chamou para agir no sentido de avançar nas diversas áreas da vida e fala muito da parte espiritual, né? Que a nossa base, isso é dito lá muito claro, que eles falam de uma pirâmide do indivíduo, onde o ser, né, é a nossa identidade. E aqui é a grande chave, né? Só que, antes de me converter, eu achava que o ser era olhar para mim mesmo, era entender a mim mesmo. E hoje, né, após a conversão, vou falar um pouco mais para frente, mas após a conversão, não é sobre mim, mas é sobre Ele. Então é conhecer a Ele, é entender a Ele, enfim. E então eu faço, né, esse processo que eu me encantei, eu fui fazer o treinamento e me tornei esse profissional, né, que trabalha de forma sistêmica com as áreas da vida e tal. E aí lá dentro eu vivi uma experiência com muitas pessoas. Eu fiz 6 treinamentos, cada treinamento tinha 50 pessoas na sala. Minha amiga, foram irmãos e irmãs, foram muitas histórias. Era uma história. Aí eu comecei a ver tanto o que estava por trás de mim, quanto o que está por trás do outro e de todos nós. Né? Todos nós aqui carregamos com a gente experiências da nossa vida. E que se não buscarmos a Deus para entender isso, ou buscarmos também, né, terapia, enfim, para poder ressignificar tudo isso tudo reflete no nosso futuro. E lá eu tive várias experiências, no sentido assim de ter abusos, né? Abusos, pessoas que foram abusadas, violentadas. E ali caiu uma grande ficha para mim. Que por eu estar mergulhado na minha própria dor, eu não conseguia ver a dor de ninguém. Então ali caiu uma grande chave para mim. Que a minha dor fazia com que eu não enxergasse nada, eu não enxergasse o outro. Né? E eu não enxergava nem a mim mesmo. Né? Então essa foi uma grande descoberta, né, lá dentro. Uma outra descoberta foi a questão do perdão. Né? Então, quando eu fui entender o processo de separação dos meus pais, né, quando eu olhei esse mergulho para dentro de mim, eu fui entender, rapaz, o que está por trás? Se eu tenho uma história, e essa história impacta tanto a minha vida, né, que eu não entendia, imagina então o que está por trás da vida de meus pais. E lá se falando muito de perdão, fui explicando o conceito real do perdão, até trazendo os conceitos da Bíblia, a visão da Bíblia. E aí eu disse assim, cara, eu ainda não consigo perdoar. Porque eu quero perdoar, Deus me ajude a perdoar. Aí eu mergulhei na história dos dois. E aí eu vi uma disfunção completa das duas histórias. Meu pai teve o mesmo processo, meus avós se separaram, minha avó pegou meu avô no motel com outra mulher, meu avô agredia minha avó, e tudo isso meu pai via. Então, imagine se eu passei tudo isso pela situação toda que aconteceu de nossas experiências com meu pai, imagine também o que ele passou. Então eu entendi a história dele, né? Eu fui entender a história dele, para eu entender também porque eu precisava perdoar ele. Porque ele é tão quanto uma vítima quanto eu. Então, ali foi um aprendizado enorme para mim, de que nós somos vítimas de outras vítimas. E isso não quer dizer que por nós sermos vítimas, nós estamos também condenados, não é isso. Né? É no sentido assim, de que, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se nós podemos ser uma pessoa muito melhor. Né? E no sentido também de aprendizado, né? Os aprendizados. Então, a partir desse entendimento, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a olhar mais para o outro, com mais carinho, com mais cuidado, porque eu entendi que por trás do ser humano, cada um tem uma história. E não importa, porque a história é de cada um. Então, como cada um significou essa história, isso é cada um de uma forma. Então, isso me trouxe um aprendizado muito grande para que eu pudesse perdoar meu pai, né, pela questão lá do sentimento de abandono, e no sentido também de perdoar, né, minha mãe também, porque teve muita alienação parental, né, aquela coisa de separação que é normal, que acontece, né? Normal não é comum, mas não é normal. É comum, mas normal não é nunca. Então, assim, eu entendi o seguinte, que o passado é lugar de aprendizado, é lugar de aprender, não é lugar de sofrer. Quando o passado é lugar de sofrimento, aí a gente vê depressão, a gente vê tristeza. Então, daí eu trago também uma reflexão para vocês. Vocês têm olhado para o passado como um lugar para aprender ou como um lugar para sofrer? Como um lugar para se mover adiante ou como um lugar para ficar parado, estagnado, sofrendo?
Então, trago essa reflexão também. Passado é um lugar de aprendizado. E isso eu tive lá dentro também desse universo que eu vivi. Esse conceito também de comum e normal. A gente cansa de ver o ímpio bebendo no bar, como eu fiz também. Mas isso não é normal. Pode ser até comum, mas normal não é. Não é comum uma mãe chegar em casa do trabalho e não ter o carinho do filho. Não é comum. Isso pode ser até normal, mas não é comum. Né? E assim, não é comum uma pessoa não buscar a Deus. Pode ser até normal, que a gente vê muita coisa, mas não é. Pode ser comum, mas não é normal. Então, esse conceito também me ajudou muito. Né? E aí, uma coisa que foi muito forte. Entendendo tudo isso, eu fui confrontado com uma pergunta que mudou minha vida. Essa mudou minha vida. Me perguntaram, disseram para mim, o que vai mudar a sua vida não é as suas condições, ou seja, não era tudo aquilo que eu internalizei como verdade sobre o meu passado, mas eram as decisões que eu precisava tomar diante de tudo aquilo que eu vivenciei. E aí, quando eu olhei para tudo aquilo, que decisão eu tomo? Essa decisão que eu tomo hoje é a decisão de buscar a Deus, de cuidar da minha saúde, de cuidar da minha família, de cuidar da minha vida social, de servir o próximo, e isso não para mais. Então, isso eu estou falando para vocês de uma coisa que eu vivo. É uma coisa que tocou meu coração, de tomar essa decisão na minha vida. Eu estou no comando da minha vida, Deus está no comando da minha vida, e eu preciso ser bênção para mim e para as pessoas. Eu preciso crescer, e na mesma proporção que eu cresço, eu quero contribuir, estender a mão. E aí chega no pilar espiritual. Eu nessa busca, eu ouvi muitas passagens da Bíblia, dentro desses treinamentos todos, muita coisa. Foram muitas passagens. E aí, um dia eu fui para um encontro com uma pessoa e eu disse a ela que queria conhecer a Deus. Disse a ela que tomei a decisão, que quero me desenvolver no pilar espiritual, quero ter uma conexão mais forte com Deus. E ela perguntou, como é que você pode fazer para desenvolver esse pilar espiritual? E aí nós montamos uma roda, assim, com várias 11 setinhas, né, nessa roda. Em cada uma ela pediu para eu ir colocando. Como é que você pode se desenvolver espiritualmente? Aí eu fui falando, orando, me conectando com Deus, lendo a Bíblia. Aí a gente montou essa roda toda. Aí eu mesmo me fiz a pergunta. Ela me levou a refletir tudo isso. Eu falei assim, mas como que eu quero me desenvolver espiritualmente? Eu quero conhecer a Deus, mas como é que eu vou ter tudo isso? Oração, intimidade, conexão. Como é que eu vou ter tudo isso se primeiro não conhecer a Deus? Como é que eu vou? Aí eu fui para a vida prática e pensei, como é que eu vou me conectar com alguém, com João? Ninguém sabe aqui quem é João, mas João existe, nem eu sei. E aí eu quero me conectar com João. Como é que eu vou ter intimidade, conexão? Como é que eu vou orar para João, né? Se eu não conheço João? Eu não consigo. Então, aí veio a ficha. Cara, eu quero conhecer a Deus. Eu quero... E aí, onde é que eu faço para conhecer isso? E aí chegou a chave, a Bíblia. E aí eu decidi, aí outra decisão, aí foi lá dentro. Eu decido ler essa Bíblia toda, ler a Bíblia toda no ano 2020. Aí eu peguei o número de páginas da Bíblia, dividi por 365, deu 5 páginas por dia. E aí eu não parei mais. Todo dia eu fui lendo. E essa foi a minha primeira, assim, foi o meu primeiro despertar, né, para o desenvolvimento. Porque claro que a Bíblia, depois que eu vim para o entendimento todo, tem um contexto histórico, geográfico, tudo isso, a gente precisa mesmo de ajuda, de pessoas que, né, possam nos ajudar a esclarecer mais. Mas só isso já foi uma grande descoberta, porque quando eu fui vendo o que Deus ia fazendo, quando eu encontrava o cego, quando eu encontrava uma mulher do mundo, né, e por aí vai, a gente vê tanta coisa lá dentro que só aquilo já é o suficiente para a gente aprender muita coisa, né? E aí, agora vem um momento pós, né, já convertido, né, um momento em que eu aceito Jesus, mas que veio de uma trajetória. Há 3 anos atrás, o pastor fez uma oração lá na quadra, não foi? E aí eu participei. E aí me veio isso. Como é importante, né, a gente viver uma vida onde a gente fala, mas a gente pratica. Porque ali foi um ponto-chave para eu procurar a igreja. Eu vi que o pastor tinha uma vida em que ele falava, mas que ele praticava. Então ali no condomínio não se vê falar nada do pastor. Pelo contrário, todo mundo, de servente a síndico, a morador, a vizinho, só fala bem. Entende?
Então, isso me deu uma confiança muito grande para eu buscar a igreja. E aí, antes de me converter, eu achava que a verdade era relativa. Eu achava que a gente ia mudando a verdade de acordo com o tempo. E aí, a partir do momento em que eu me converto, hoje eu entendo que a verdade é absoluta e a verdade é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade quer que a gente utilize a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E a verdade quer que tenhamos bom ânimo. E a verdade quer que cresçamos na graça e no conhecimento. E a verdade quer que sejamos semelhantes a Ele. E a verdade quer que possamos pregar esse evangelho para resgatar e salvar o homem do pecado. E a verdade quer que sejamos luz para tirar o homem das trevas e introduzir no reino de Deus. E lembra lá do primeiro passo para a minha descoberta enquanto ímpio, que foi conhecer a mim mesmo? Então tudo é importante. Cada fase da nossa vida a gente aprende, né? A gente vai evoluindo. Então tudo isso foi importante. A gente aprende com as experiências. Mas nessa nova fase que eu estou vivendo, né, depois de convertido, eu afirmo sem dúvida nenhuma que a minha nova descoberta é que não é conhecer a si mesmo, mas é conhecer a Ele. Não é conhecer a si mesmo, mas é escutar a Ele. Não é conhecer a si mesmo, mas é seguir a Ele. Não é conhecer a Ele, mas é ser fiel a Ele. Não é conhecer a si mesmo, mas amar a Ele sobre todas as coisas. Quem está comigo? Amém. Glória a Deus. E é isso aí, irmão. Amém. Muito bem, você entendeu, né? Aí está aí a primeira palavra aí, né? De Neto, como crente assim no público, né? Está aí gravado como testemunho. E é assim que Jesus faz. Desde os primórdios lá dos nossos irmãos, né? A gente vai ver Paulo contando a história dele, Pedro contando a história dele, João contando a história dele, né? E todos se convergiram em Cristo, né? Cada um tinha seus caminhos, mas a Bíblia diz que em Cristo todos nós se tornamos né? E na vida a gente fica, como ele falou aqui, né? Em busca de um caminho correto, né? Mas só existe um caminho sobre o modo excelente, que é Jesus. E aquele que busca, acha. Aquele que invoca o nome do Senhor, acha, encontra, porque Deus vai lá e busca, né? Muitas vezes a gente pensa, como ele falou aí, que a gente busca conhecer a nós mesmos e tal. Na verdade, o ser humano ele busca conhecer a si para tentar se auto-justificar. Mas a Bíblia diz que ninguém vem a Deus sem que Deus o traga. Deus vai colocando situações, né? E a pessoa vai caminhando, né? Ele vai jogando aquela sementezinha, né? É como um pintinho, né? A gente vai jogando assim, ele vai atrás da gente, ó. E Deus faz isso. Então, a conversão, conforme o texto leu, 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, aí uma coisa que nós que temos que escolher e fazer, que ele fez, a escolha. Os caminhos estão aqui, ó. Ele saiu desse caminho e ele descobriu esse caminho aqui, sob modo excelente. Esse caminho aqui é Cristo. Então, quem está aqui agora em Cristo, como ele está em Cristo agora, e ele aí professou com o seu testemunho, que a vida tem que ser diferente, os atos têm que ser diferentes, a atitude diferente. Porque a própria Bíblia vai colocar isso bem claro. Quem está em Cristo tem que ser diferente. Quem vem a mim tem que abandonar o seu pecado. Ninguém sai do mundo e vem para cá sem primeiro negar a si mesmo. E a partir daí o Senhor começa a capacitar, a orientar e tornar mais uma testemunha dentro do corpo, para que a gente possa anunciar essa verdade, vivendo essa verdade. Não adianta a gente anunciar uma verdade se a gente não vive essa verdade. Então, a gente viu os apóstolos ali. Compraram a briga, vestiram a camisa, e nós somos discípulos, né, dessa geração. E hoje nós fazemos discípulos. E lá na frente, nós vamos ser novas pessoas, vai depender de nós. Então, parabéns ao Neto aí. Tem o Adnilson também, está chegando com a gente agora. Tem o Emanuel, né? Então a nossa esperança é essa, que
produzam frutos, lembra? A 100, a 30 e vai embora. Então muitos vêm para o Evangelho, mas nem todos seguem. Né? E a gente, com o discipulado, a gente já leu aquele trecho lá da semente. Né? Semente na estrada, então nem todos vão cair na boa terra. Né? Seria bom que todos que viessem ao convertimento ficassem na igreja, mas não. Né? Então que bom que você está tendo essa visão. E aí eu lembro dos meus velhos tempos de novo crente, né? Faz lá uns 40 e poucos anos, eu lembro disso, aquela vontade de conhecer Deus, né? Comi a Bíblia assim, que não era brincadeira, aí eu me lembrei dele falando isso. Eu cansava de vir da escola e ler um livro durante a madrugada. Eu comia, e o livro de Atos era onde eu comia mais. Eu li Atos não sei quantas vezes, por isso eu queria ser Paulo. E aí me tornei um Paulo. Então, parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe. Né? Amado e querido Deus, nós sabemos que ninguém vem a Ti sem que o Senhor traga. A Tua palavra diz que cada um tem uma tarefa, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E nós, como peças nesse corpo, nós temos responsabilidade de reconciliar as pessoas através da nossa vida, do nosso testemunho. Pois o mundo só conhece Jesus através daquilo que a gente é e a gente vive. Ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca viu Jesus. Mas quando um de nós, quando a igreja vive a palavra, o próprio Deus faz com que o mundo olhe para a igreja e veja Cristo. E esse é o desejo que o Senhor quis de nós. Esse é o desejo como pastor que eu quero. Que cada um aqui seja, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, uma luz, ilumine profundamente para que o mundo veja e o mundo busque a Deus através de cada um. E que Neto seja esse exemplo, esse caminho de abertura para que aqueles que o rodeiam no seu dia a dia olhem para ele e vejam exatamente o manancial de Deus, o poder de Deus na vida dele. E assim como cada um desses irmãos estão aqui, Senhor, muito obrigado, Deus. Eu sei que não foi fácil o Senhor trabalhar 12 discípulos, mas depois se tornaram apóstolos, homens maduros, homens que deram a cara para bater. E nós sabemos que a história, por causa de Ti, Senhor, eles padeceram, mas hoje eles estão na eternidade. Amém. Que o Senhor encoraje a cada um de nós aqui, começando de mim. Não permita que haja na nossa igreja nenhum covarde, nenhum medroso, nenhum tímido, pois a Tua palavra, ela abomina a timidez, abomina a covardia. E Satanás não terá nesta igreja esse privilégio de vir alguém aqui. Por isso eu peço ao Senhor, sonda cada membro dessa comunidade, para que sejamos guerreiros, intrépidos, ousados, como foi Paulo, Pedro e João. Mais uma vez eu agradeço pela vida de Maria do Carmo, que abriu a porta da sua casa. Seus vizinhos que estão aqui conosco, seu sobrinho aqui, Senhor, e abençoe essa comunidade que ela vive aqui. Com certeza o Senhor já tem abençoado, mas nós pedimos, continue abençoando, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecidos. Amém. Há momentos pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí, clamamos a quem? Clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele me ajuda a carregar a cruz.
O nome de Jesus, Ele me ajuda a carregar a cruz. Ele me ajuda a carregar a cruz. Porque Jesus é Nosso pastor, nada me faltará. deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigério a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia Nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe, né? O culto Casa Igreja, na casa de Maria do Carmo, foi uma bênção. Na próxima sexta-feira tem mais. Dai voz à comida e à bebida que esse mundo precisa. Não é fome de pão, nem sede de água que só necessita. Tem fome da paz, tem fome da luz, tem fome de Deus. O que esse mundo precisa é ter na vida Jesus, o Filho de Deus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O pão e a água que o mundo precisa se chama Jesus. O Cordeiro de Deus, o pão que mata a fome, a água, a sede, perdoa pecados. Seu nome é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus.